Amém. Graça e paz, colunas. Graça e paz para todos que estão nessa tarde, estão com o coração disponível para escutar a palavra. Amém. Eu vou fazer uma oração bem rápida, tá? É algo de mim, né? Eu gosto sempre de orar antes. Então, baixa a tua cabeça, onde você estiver, tira os pesos, se desprende, esquece das circunstâncias, fica livre. Esse é um tempo de refrigério. Esse é um tempo que o Senhor nos convida. É um momento para estarmos com Ele. Amém. Cultuarmos a Ele, só Ele. Aleluia. Pai, te rendemos graças, Senhor, por esse momento. Eu te rendo graças, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Senhor, que o teu Espírito, o Espírito de instrução esteja conosco, o Espírito de conselho, de sabedoria esteja nessa tarde, nos instruindo. Aleluia. Para que cada vez mais estejamos convictos que dependemos unicamente de você. Que você vive e reina no meio de nós. Aleluia. E sem você nada somos. Dependemos. Como é bom depender de ti, ó Pai. Como é bom. Obrigada, Senhor, por depender de você, Espírito Santo. Obrigada, porque tudo vem de ti. Você é nossa fonte inesgotável. Muito obrigada. Oh, aleluia. Que todos estejam conectados. Recebam da parte do Senhor essa palavra. Tá? Que essa palavra venha não só para acalmar, porque essa palavra não é só para acalmar, é para mudar situações. Ela muda situações, ela transforma, ela liberta. Receba essa palavra nessa tarde, acolha essa palavra, porque ela vai mudar a tua vida. Aqueles que não experimentou ainda, aleluia, desse novo com o Senhor, com Jesus, que estejam preparados. Mas aqueles que conhecem, vivem e praticam essa palavra, sabem o que eu estou falando. Quanto mais você lê, você mergulha no sobrenatural do Senhor. Vamos sair das águas rasas, né? E vamos mergulhar nas águas profundas, no que Deus tem para nós nessa tarde. Amém? Aleluia, graça e paz, boa tarde. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Josué, no capítulo 1. Amém? Josué, capítulo 1. Peguem sua Bíblia. Esse é um tempo que devemos ter excelência nesse momento. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. No 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedidos por onde quer que andares.
E o 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo, quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o 9 diz: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Aleluia. Sabe, vocês entenderam, né? Porque Josué era um auxiliar fiel de Moisés. Então, na morte de Moisés, ele substituiu, o Senhor chamou para substituir. Foi quando ele disse: meu servo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora. E passa este Jordão. Então, o Senhor deu uma voz de comando a Josué. Ele falou para Josué que o povo, todo aquele povo que saiu do Egito, que veio com Moisés liderando, na morte de Moisés, quem tomou a frente da liderança foi Josué. E até chegar à terra de Canaã, que havia uma promessa de chegar na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Moisés não chegou até lá, mas Josué foi incumbido, né, dessa missão. Então, ele obedeceu, ele escutou a voz do Senhor. Sabe, o Senhor deu este comando a ele. E essa palavra veio muito forte, porque antes o Espírito de Deus, ele pairava sobre, ele estava sobre. Por tempos, ele estava sobre profetas, sacerdotes, reis. Não era todo tempo, ele ficava sobre quando o Senhor tinha um propósito a cumprir. Então, o Senhor utilizava seus profetas, seus sacerdotes, reis, homens ungidos. Hoje, temos esse comando dentro de nós. Hoje temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Então, esse comando que o Senhor passou para Josué foi um comando de fidelidade. Ele confiou em Josué pelo seu comprometimento com o seu líder, né? E aqui fala de liderança. Moisés foi um excelente líder, Josué foi um excelente liderado. E ele obedeceu e ele seguiu todos os preceitos da lei. E ouviu a voz do Senhor, né? E ele obedeceu. Ele levou o povo, ele liderou o povo, ele atravessou o Rio Jordão, ele atravessou, né? E ele enfrentou guerras, chegando em Jericó. Houve bastante obstáculos, mas ele venceu. Porque o Senhor estava com ele. Quando chegou em Jericó, eu não sei se você já, com certeza, muitos já escutou, havia muralhas, né, de Jericó que caíram, né? O Senhor tem toda uma... Não é o caso agora, essa já é outra ministração, mas ele passou por tudo com o Senhor. Ele venceu todos os obstáculos, guerras. Ele acreditou, ele se comprometeu, ele foi desafiado. Né? Ser forte. É lindo essa. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
Ele submeteu às leis, ele foi humilde, ele foi fiel. E ele diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ele recebeu as instruções que ele vivesse esta palavra, ele lesse, ele meditasse de dia e de noite, para que seus dias fossem prósperos. Então, é uma palavra rica, sabe? Ser forte, não temas, que eu estou contigo. Sabe que essa palavra, não temas, ela tem 365 vezes na Bíblia. Não temas, 365 vezes na Bíblia. Ela dá para ser cada um dia, não temas, não temas. Todos os dias o Senhor falar contigo, não temas. O ano todo, não temas. Ele está contigo. Sabe que esse tempo, estamos sendo desafiados, como Josué. Será que você tem atentado para a voz do Senhor, para as instruções dele, para o comando dele? Sabe que o Senhor, esse tempo que chegou, não foi novidade para nosso pai. Ele já sabia. Ele já sabia. E muitas vezes fomos, eu posso dizer, recebemos essas instruções, esses comandos. Sabe, desde o ano de 2018, estamos recebendo na Igreja Verbo da Vida em Paulista instruções. O nosso pastor, ele começou a ter esse zelo conosco, com os ministros, com os membros, a instruí-los, a treiná-los. Passamos por tempos de treinamentos, 2018, 2019. Sabe que todos os departamentos houve treinamentos. O Centro de Cura teve um avivamento que até hoje foi marcado. Houve curas, bastante curas. Houve também um avivamento, eu não estava aqui no carnaval, mas eu soube. Então, o Senhor vem trabalhando. O Senhor vem nos instruindo o anjo da igreja, compartilhando conosco esse tempo. Sabe que o nosso departamento, que é a intercessão, veio cada vez mais se firmando, chegando gente. Nossa líder instruindo, aconselhando, o pastor Emílio e a irmã Verônica pegando junto. Oramos, intercedemos. Houve um tempo que a irmã Verônica, ela veio, sabe, com a instrução do Senhor, que eu senti fortemente. E ela me pediu para que eu ocupasse também a noite, que era tempo de oração naquela igreja, na igreja Verbo da Vida de Paulista. Então, tínhamos de manhã, à tarde e à noite. Houve um tempo que houve intercessão, de manhã com o pastor Emílio e os líderes, à tarde com a nossa líder Leu, e à noite comigo, com o pessoal do Rema. Foi um tempo. Por que será? Hoje eu parando assim, por que será? Sabe, houve o cuidado de Deus, o zelo de Deus para com seus filhos, para com seu povo. Instruções, treinamentos, orações. E fomos crescendo. Quem recebeu, recebeu. Não era tempo de questionar. Não era tempo de olhar para o irmão. Era tempo de guardar a palavra. Era tempo de tomar posse da palavra. Era tempo de instrução.
Quem recebeu, recebeu. E veio o tempo mau. Houve o tempo dos comandos. Fora isso, quantas pessoas sonharam? Quantas pessoas foram incomodadas de orar? Quantas pessoas oram em línguas? Eu recebi vários comandos. Ora em línguas, ora em línguas. Vários. E aqueles que estavam atentos receberam. Acorda, não tinha hora. Quantos homens e mulheres de Deus acordaram pelas madrugadas? Quantos? A instrução do Espírito de Deus. Porque Deus é único. É o único. Ele é aquele do tempo de Josué. É aquele que tirou o povo do Egito. É aquele que abriu o mar. É aquele que destruiu muralhas. É aquele que instruiu Noé a fazer a arca durante 100 anos. É aquele que levantou Davi como rei. É aquele que estava com Davi quando derrubou o gigante. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Sabe que nesses dias, eu estava varrendo aqui fora e eu vi várias formigas trazendo umas folhinhas das plantas. Tem um pé de acácia e elas trazendo. E vinha descendo as formigas, bem pequenininhas, com aquelas folhinhas amarelas. E eu fiquei olhando, descendo as escadas, que tem uma escadaria, e olhando, e só via aquelas coisinhas amarelas, aquelas pétalas andando. E eu, sem o óculos, que é isso, amarelinho andando? Era um rio amarelinho, correndo. E olhei, chamei minha mãe, botei o óculos, as formigas. O tempo. Estamos na estação, né, para elas, para formigas, na estação de guardar as coisas, armazenar. Porque o tempo do inverno está chegando para elas. Né? Então, é o tempo de armazenar, elas trazendo e olhando. Eu e minha mãe foi olhando até onde elas levavam, armazenavam aquele alimento. Eu chego a me emociono. Nós recebemos esse tempo, nós guardamos, nós arquivamos, nós guardamos, porque o Senhor, Ele fez a gente orar tanto, Ele fez a gente receber, Ele nos deu instrução, foram tempos de instrução, de zelo, de cuidado. Quantas madrugadas Ele te acordava? Levanta. Sabe, eu não estava aqui, em fevereiro eu estava longe e eu estava em Porto. E quando eu coloquei o pé naquele lugar, o Senhor disse, ore em línguas. Ore em línguas. E eu orei, e eu não entendia, mas eu só orava em línguas. Era o dia todo orando em línguas. Eu saía com o povo, com meu filho, com minha nora, com meu pessoal, minha prima, e aí orando em línguas. Ninguém entendia, mas eu sabia, o Senhor falava. Havia um tempo que estava chegando. Quem estava em espírito, quem estava atentos à voz do Senhor, recebia os comandos, estava recebendo os comandos. Sabe, foi tempos de oração. Quando eu cheguei em Lisboa, houve uma noite, foi a primeira noite que eu passei em Lisboa, nós recebemos visitações. Nós oramos e recebemos visitações. Foi lindo. Sabe que teve pessoas que não entendiam, não conheciam. Porque se você não conhece, porque a mensagem da cruz são loucuras para aqueles que não conhecem. Mas para quem conhece, é poder de Deus. É poder de Deus para aqueles que vivem
praticam essa palavra. É poder de Deus. Eu não estou dizendo que eu sei as palavras, não. Deus está me instruindo, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a cada dia, a cada momento. Sabe, é como eu disse, eu não quero andar mais em águas rasas. E o Senhor convida para mergulharmos em águas profundas. Aqueles que não conhecem o Espírito de Deus, aqueles que não têm ainda, não receberam o batismo com o Espírito Santo, que nessa tarde, se você tem o desejo de receber, recebam. Nós vamos orar. Aqueles que nunca tiveram encontro com Jesus, desejem ter. Desejem. Os tempos são maus. Mas não é por isso que Deus quer que você se renda a Ele, não. Porque Ele tem algo muito melhor. Ele tem uma vida abundante para você. Ele tem fontes de águas vivas. Sabe? Quando você tem um encontro com o Espírito de Deus, quando você recebe esse Espírito, algo vem dentro, não é mais sobre. Não é mais sobre, é dentro. Vem de dentro águas vivas, sabe? Vem algo, o sobrenatural de Deus. Essa palavra, a palavra de Deus, é o verbo. É o verbo. É o próprio Jesus. Lá em João diz que ele se fez carne. O verbo se fez carne para habitar entre nós. Então, ele habita entre nós. E ele habita dentro, ele faz moradia. Como Juliane falou numa ministração, que ele habita, ele faz moradia. O habitar quer dizer morar. Ele não quer só estar entre você. Ele não quer só estar com você, ele quer estar dentro de você. Ele quer fazer morada dentro de você. Amém? Então, é sobre esses comandos que eu quero falar nessa tarde. Estamos nesse tempo e atentem para receber novos comandos. Afinal de contas, essa estação está passando. E estamos recebendo novos comandos para uma nova estação. Como é com as formigas? Elas estão cientes da nova estação. E nós, filhos do Deus Altíssimo, ele tem comandos para mim e para a tua vida. Uma nova estação. Um novo tempo. Sabe, Deus, ele quer ter intimidade com você. Intimidades. Eu gostaria que você abrisse lá em 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Amém? Ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para aqueles que não têm a revelação ainda, são loucuras. A mensagem da cruz é loucura. Sabe, somos um ser trino. Somos, o homem tem 3 dimensões, né? É o corpo, a alma e o espírito. Sabe, nós somos o próprio espírito. Temos uma alma e habitamos no corpo.
Sabe, da mesma forma que esse corpo necessita de cuidado, de alimento, nosso espírito precisa. Da mesma forma. É nos alimentar com essa palavra, é cada vez mais beber dessa palavra. Cada vez mais. Nos expor essa palavra. Sabe, aqueles que estão se dispondo a essa palavra, algo maravilhoso tem para você. São tempos sobrenaturais. Atentem para essa palavra. Como lá em 1 Coríntios falou 2, loucuras. Vivam essas loucuras. Essas loucuras são o sobrenatural de Deus. Quando o Espírito vem habitar em nós, ele nos dá dons. Ele traz os dons que não é nosso. A unção de Deus, a unção poderosa, a unção do Senhor. Ele não fica só sobre, ele fica dentro. Essa unção, a unção quando a gente fala, vem essa poderosa unção, porque não é nossa, é do Senhor. Mas essa unção vem de dentro. É como aquelas águas vivas. É como águas movendo dentro de você. Então, receba nessa tarde a unção de cura que você está precisando. A unção de provisão. Algo que tem te faltado. Algo que você não está vendo. A provisão. A cura divina. Sabe? O Espírito de Deus, ele quer te dar sabedoria, te dar revelação. Lá em Efésios 1,17 diz que o Pai do nosso Senhor Jesus nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no seu pleno entendimento, iluminando os nossos olhos para sabermos qual é a verdade, o propósito que ele tem para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Você sabe, muitos sabem. Mas o que você está fazendo com esse propósito que Deus tem para você? Quando ele disse a Josué, ser forte, ser corajoso, ele já deu o comando a Josué e ele está te dando o comando nessa tarde. Ser forte, ser corajoso. Não te mandou eu? Ele já mandou. Você ainda está analisando, o Senhor vai falar comigo. O Senhor vai... Eu quero sentir do Espírito. Muitas vezes o Espírito de Deus tem falado com você e você não está atentando para a voz dele. Você tem escutado várias vozes, mas saiba discernir a voz do Espírito. Discerne essa voz. A voz do Senhor, porque ele conhece suas ovelhas. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece a nossa voz. Ele conhece antes do nosso deitar, do nosso levantar. Ele sabe, ele nos sonda. Ele sonda o nosso deitar, o nosso levantar. Antes de abrirmos nossa boca, ele sabe o que vamos falar. No Salmo 139, você foi gerado ou gerada. Ali, quando estava sendo gerada, o Senhor já sabia. O Senhor já tinha um propósito para ti. Ele já tinha os comandos para a tua vida. Nesse tempo, não fomos enganados. Nunca. Deus, lá em Amós 3,17 diz, certamente, o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar os seus ou aos seus profetas. Ele nunca deixou você sem saber. Nunca. Ao contrário, ele tem descortinado os teus olhos para você ver a boa e a perfeita vontade dele. Muitas vezes não entendemos, é diferente. E para que você entenda, você tem que estar sensível ao Espírito. Se é algo na tua casa, se é algo que vem, sabe,
a te vem chegar a te insultar, algo, a te enfraquecer a tua fé, toma uma posição. Toma uma posição, toma um posicionamento, porque circunstâncias vão levantar. Vão levantar na nossa casa, no nosso trabalho, onde fomos, na igreja. Levanta. Mas temos o Espírito de Deus para discernir e para sermos instruídos como agir. Não é mais, não vivemos mais só, não vivemos mais o nosso eu. Vivemos em Cristo. Nos vazia, Pai, totalmente de nós e enche-nos do teu Espírito, verdadeiramente. Enche-nos, nos dá comandos. Ah, como é maravilhoso viver dependente desses comandos de Deus, porque Ele é fiel. Ele é o único que quer o melhor para a tua vida. Aleluia. Sabe o que veio ao meu coração? Isaías. Abre lá em Isaías. Aleluia. Abre lá em Isaías. Não sei o tempo, mas o Espírito de Deus está conduzindo. Porque é Ele, gente. Não sou eu. Não sou eu. É Ele. É o Espírito de Deus. A unção é dele. É saber ter excelência com essa unção. É saber respeitar. É saber não negligenciar. Porque a partir do momento que esse Espírito vem habitar em nós, temos um grande comprometimento. Porque essa unção que vem não é para nós, é para trabalhar com o propósito que Ele quer. Está disponível ao propósito dele, do Senhor. Lá em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 11, ele diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselheiro e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitear-se no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos teus ouvidos. Ele está falando aqui, vocês sabem, é de Jesus. Isaías, ele é o profeta messiânico. Ele falava na vinda de Jesus, e ele diz do tronco de Jessé, quer dizer, das raízes de Jessé, como é que se chama? Das gerações de Davi, né? Das gerações, porque Jesus, como dizer, Jesus, filho de Davi, ele veio da genealogia de Davi. Então, é nessa genealogia. Então, aquele que vem, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, aquele que vem se deleitar no temor do Senhor, e aquele que não vai julgar, não julga pelo que vê nem pelo que escuta. E você? Você tem esse espírito. É o mesmo. É o Espírito de Deus. É o mesmo que habitou em Jesus. Habita em você. E aqueles, repito, aqueles que ainda não têm esse espírito, deseje. Aleluia. Aleluia. Aqui fala em espírito de conselho, de sabedoria. Ah, como é bom decidir as coisas pelo Espírito, através do Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, de conselho, não julgando as pessoas pelo que está vendo, nem pelo que está ouvindo. Aleluia, aleluia. Como é maravilhosa essa palavra nos instrui.
É o Espírito. É o Espírito de Deus que habita em nós. Aleluia. O que é que você está fazendo com tão grande poder? Há um tempo agora de você transmitir, de levar esse poder que habita em você. Trazer pessoas para junto de você com muito amor. O amor que não é teu nem é meu, o amor de Deus. Não é o amor humano, é o amor de Jesus, o amor ágape, aquele que transforma. Aquele que transforma. Essa palavra não é de autoajuda só, como muitas pessoas têm pregado, usado essa palavra como coach, como uma reflexão. Essa palavra é de ajuda do alto. Essa palavra é preciosa. Essa palavra é que te alimenta todos os dias. É que te fortalece. É através dessa palavra que você vai conhecer o Espírito de Deus, a direção que Deus quer te dar na tua vida. Aquilo que você, até hoje, não teve jeito. Aquilo que até hoje você não resolveu. Aquilo que você acha que não tem mais esperança. Essa palavra traz esperança, essa palavra traz vida, através do Espírito de Deus. O que eu estou transmitindo a você, a palavra, o Logos. Essa palavra tem poder, poder dunamis, poder. O dunamis, que quer dizer dinamite, poder. É essa que ele não só traz autoajuda, não, ele traz ajuda do alto. Essa palavra veio para transformar a tua vida. Veio para transformar. Não vai ficar da mesma forma. Não ficará da mesma forma. Como foi com Josué, que levou o povo, que o povo passou pelo rio, que muralhas foram derrubadas. Muralhas. Essa tarde é tarde de muralhas ser rompidas pelo Espírito de Deus. Abre os olhos do teu entendimento. Pede ao Senhor. Revela entendimento para cada vez mais. Você está disponível e está atento às palavras, à voz do Senhor. Ele fala pela sua palavra, ele fala através da sua oração, ele trabalha na tua vida. Sabe, muitas vezes ele te dá sinais e você não entende. Muitas vezes ele te dá comandos e você não entende. Aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui vendo a hora. Muitas vezes ele te dá sinal. Esse tempo foi um tempo que veio, mas ele te avisou. Ele trouxe entendimento. Você não está nesse tempo, você não foi enganado, não foi desavisado, você foi avisado, você foi instruído, você teve comandos para estar nesse tempo. E é nesse tempo que Deus vai te usar, grandemente. É nesse tempo que ele vai te usar. Porque as instruções estão aí dentro. Ele vai trazer pessoas de longe, do outro lado, para escutar a palavra. Essas ferramentas, o inimigo quis destruir. Fechou a igreja. Como é que o povo de Deus vai fazer? Deus, ele trabalha poderosamente através dessas lives, através dessas ferramentas, através de uma ligação. Vidas estão sendo alcançadas. Vidas estão sendo transformadas, porque há um poder. Há um poder. Se você quer viver mais esse poder, se dedique à palavra. Oração, se dedique à oração em línguas, que é o próprio Espírito. Aqueles que não entendem, leiam a palavra, vocês vão entender. Vocês vão entender o que é oração em língua. Está tudo aqui. As
instruções, os comandos estão aqui, ó, na palavra. E ele diz, leia, Josué, leia essa palavra, medite de dia e de noite, para que teus dias sejam prósperos. Leia essa palavra para que teus dias sejam prósperos na terra. O que está te faltando? O Senhor pergunta nessa tarde, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Aleluia. Creia tão somente nele. Creia tão somente. Tenha intimidade. Cada vez mais. A fé. Sabe quando o Senhor disse, pai, o que eu vou falar? Fala em fé, filha. O meu povo está precisando de se alimentar de fé. Fé. Sabe? A fé. São experiências que você tem com seu pai. A fé são as intimidades que você tem pelas madrugadas. A fé é quando você está ligado nos comandos. Eita, esse é meu pai. É ele que está falando comigo. Sabe, ele lança uma palavra, ele dá uma nota lá dentro. Você às vezes faz... Não, isso não... Será que foi de Deus? Foi dele. Porque quem quer te abençoar, quem quer te instruir, quem quer fazer morada em ti, quem quer que você mergulhe em águas profundas é o Senhor. O inimigo não. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, ele veio para dar vida e vida em abundância. Prepare-se para dias poderosos na terra. Dias poderosos, a nossa igreja avivada, mais avivada, porque estamos em comandos, debaixo de um comando. Primeiramente o Senhor, depois o comando do anjo da igreja, o nosso ministério, o povo, estão sendo instruídos, estão continuamente instruídos. Cada pastor da igreja instruindo seu povo, seus rebanhos. E vamos ter um tempo maravilhoso, um tempo poderoso, um tempo de restituição. Sabe que esse ano o Senhor deu uma nota na igreja, uma nota a todos nós, sobre restituição. E o Senhor, ele não mente. E ele não é filho do homem para que se arrependa. A palavra, o comando foi restituição, e haverá restituição. Sabe que lá em Joel 2, 24, 25, depois vocês leiam, lá na antiga aliança, antes, no tempo do profeta Joel, houve um tempo do migrador, do cortador, do devorador e do destruidor. 4. Os gafanhotos. Um destruindo, um cortando, um devorando. O tempo da destruição, mas houve o tempo que o Senhor levantou o seu povo. Aleluia. Trouxe o azeite. O azeite quer dizer o espírito. O trigo, o bom trigo. E o azeite verdadeiro, o azeite. Aleluia. O azeite. É esse azeite. Seja molhado nessa unção. Receba essa unção nessa tarde, esse azeite novo na tua vida. Receba esse azeite. O novo trigo, o trigo novo. O trigo novo que está faltando para você. Receba a provisão. Receba a cura divina. Receba a cura. Já foi feito, já houve comandos. Receba. No teu lar está dividido, receba paz. Receba paz. Receba refrigério. Receba a boa mão do Senhor sobre tua vida. Receba a providência. Receba em nome de Jesus. Então, no tempo, houve restituição. O novo azeite, o azeite novo, o trigo novo. E é esse tempo que está chegando para nós. Já chegou. Eu já declaro um novo tempo, uma nova estação. Está tudo aqui em nós. Então vamos. O Senhor não te instruiu para tu guardar dentro de uma gaveta.
Ele quer mais de ti, mais, alcança. Alcança, você é pai e mãe de nações. Aleluia. Há um comando, desde que você estava sendo gerado no ventre da tua mãe. Ah, minha irmã, mas você não sabe da minha vida, mas Deus sabe da tua vida. E a última palavra é dele. Aleluia. Aleluia. Receba. Receba comandos nessa tarde. Receba. Escute, esteja atento à palavra do Senhor. As palavras, a voz dele. Não se engane com a voz. Você conhece a voz do teu pai. Você conhece. Discirna a voz do teu pai. Amém. Ele já te deu o comando. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. O Espírito de Deus esteja dentro de ti. Sobre ti, aqueles que não conhecem, mas que desejem ter um encontro com o Senhor, com Jesus. Aqueles que desejar, aqueles que estiverem comentando aí, fale o que está sentindo. Se vocês querem receber essa unção na sua vida, aleluia, o Senhor quer trazer para ele. Ele quer ter um encontro. E aqueles que estão desviados, afastados, prepare-se para encontros. Prepare-se para encontros. Aleluia. Esse é o tempo, nova estação. Deus vai te surpreender. Aleluia. Estejam atentos. Te esforça. Te esforça. Aleluia. Seja forte. Forte. Não temas. Porque quem dá o comando é teu pai. E ele está nesse negócio. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Oh, obrigada, Espírito de Deus. O Espírito de sabedoria. O Espírito de conselho. Obrigada, obrigada por essa unção maravilhosa, Pai. Eu sinto verdadeiramente a tua presença. E eu sei que cada casa, cada lar nessa tarde é uma igreja. É uma igreja, Senhor, que levantou teu altar. Aleluia. Pai, tu sabe, tu conhece bem teus filhos, cada um deles. Tu conhece o coração de cada um. Entra, Pai, com providência. Entra com curas, com libertação, Pai. Com o que eles estão precisando, Pai. A necessidade de cada um, tu conheces, Senhor. Tu conheces, tu sabe. Entra, Pai. Aleluia. Entra, Senhor, com aperfeiçoamento, com instrução. Oh, Pai, com crescimento. Aqueles que já estão no ministério. Crescimento. Instruções do Espírito. Crescimento, aleluia, aleluia. Atentem aos comandos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essas instruções. Obrigada, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sejam edificados com essa palavra. Amém. Glórias a Deus. Oh, aleluia, aleluia.